Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos a essa nossa estreia no canal Carlos Henrique pelo YouTube. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando eu digo estar aqui com vocês é uma grande verdade, pois os nossos corpos estão afastados, mas os nossos corações podem estar muito próximos. Então a gente está junto numa noite muito especial, a noite do Vesak, a noite onde a gente celebra a iluminação do Siddhartha Gautama. A gente acaba anunciando a palestra como a iluminação do Buda, mas o nome Buda significa justamente o iluminado ou o desperto, aquele que acordou. Então é a iluminação do príncipe Siddhartha Gautama. A gente também chama essa noite de Buda Purnima. Purnima significa lua cheia. Então hoje nós celebramos a lua cheia de maio, que é a lua cheia do Buda. A gente sabe que o astro que rege a nossa mente é a lua. Então, de acordo com a fase da lua, a nossa mente recebe certo tipo de influência. E sempre na noite de lua cheia, temos uma influência favorável para ouvir os ensinamentos. A tendência é que tenhamos mais compreensão sobre os ensinamentos. É que os ensinamentos ganhem profundidade. Que os ensinamentos consigam se transformar nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Afinal de contas, não faria sentido ouvir os ensinamentos se eles não tivessem esse efeito. A gente praticando yoga aprende que devemos ouvir com atenção os ensinamentos, contemplar os ensinamentos, refletir sobre eles e finalmente colocá-los em prática. Então, nessa noite tão especial, eu espero que os ensinamentos que eu vou compartilhar com vocês se transformem em pensamento, palavra e ação, e assim produzam um efeito na nossa mente e na nossa vida, que levem a gente a experimentar o mesmo que o Siddhartha Gautama experimentou. A cessação da ilusão, o despertar da consciência da realidade. Eu vou fazer a abordagem dessa palestra contemplando 4 temas importantes no budismo. Então, eu poderia dedicar uma palestra para cada tema, mas eu vou pegar os 4 temas e fazer uma leitura básica de maneira que eles se encadeiem e que a gente veja um sentido para isso tudo no final da minha fala. Então, que as bênçãos do Buda, nesse instante, iluminem nossas mentes e que aquilo que ele representa e que aquilo que ele é, brilhe em cada um de nós. Vamos falar sobre a história do Buda, vamos falar sobre as 4 nobres verdades, vamos falar sobre os 4 pensamentos que direcionam a mente para o Dharma e vamos falar sobre as 4 qualidades incomensuráveis. Iniciamos falando sobre a história do Buda. O Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha, ele nasce mais ou menos 600 anos antes de Cristo, numa cidade chamada Kapilavastu, na Índia. Ele nasce como um príncipe, mas logo alguns rishis significa sábios ou videntes, comunicam ao seu pai, o rei Suddhodana, que aquele menino era muito especial, que aquele menino seria um grande mestre espiritual, que aquele menino faria diferença em milhões ou bilhões de vidas de seres humanos, por muitos séculos, por muitos milênios. Só que o pai
não queria que o filho fosse um sacerdote. O pai, como um kshatriya, um rei, um guerreiro, queria que o filho fosse o seu sucessor. Então, o que ele faz? Ele busca fazer com que o menino cresça dentro do palácio da forma mais protegida possível em relação a qualquer contato com a periferia do reino. E é importante que eu faça uma parte, quando a gente fala de um palácio na Índia, não é um castelo fechado, às vezes o palácio é do tamanho de um bairro, então vão ter muitas áreas abertas, bosques, né? Então o Buda, ou Siddhartha Gautama ainda, ele cresce dentro de um palácio e tem pouquíssimo contato com a realidade do lado de fora. Por que o pai dele fez isso com ele? Porque o pai dele sabia que se ele entrasse em contato com o sofrimento do povo, dos mais pobres, dos menos favorecidos, provavelmente o coração dele ia sentir o chamado. Então ele ele cresce recebendo uma excelente educação, ele fez treinamentos de atleta, participou de competições, venceu competições, ele vai namorar, ele vai casar, isso tudo de forma bem protegida. Ele só conhece aquilo que chamamos de parte boa da vida. Ele dificilmente entra em contato com um sofrimento mais intenso. Mas é natural que depois de certa idade, bata aquela curiosidade em relação, mas e do lado de fora? E se eu me afastar um pouquinho, né, desse território que eu conheço, onde eu sou o príncipe, filho do rei, querido por todos? E ele busca conhecer o lado de fora. E quando ele sai para dar uma volta na periferia do reino do pai dele, claro que ele sai escondido do pai, ele não tem o consentimento para isso, ele entra em contato com 4 acontecimentos que vão desencadear o processo que vai levá-lo à busca pela verdade. E a partir de agora, essa história nos interessa muito, porque ele vai entrar em contato com algo que nós conhecemos muito bem, mas provavelmente não temos a coragem de olhar para isso como ele teve. Lembrando que coragem significa agir com o coração, né? Geralmente olhamos com a nossa mente, e a nossa mente não tem o menor interesse de se submeter ao coração, mas ele inevitavelmente olha com coragem. Então, um certo dia, ele consegue escapar do castelo e vai conhecer a periferia do reino. E dizem que ele tem 4 visões transformadoras. Primeiro, ele encontra uma pessoa muito idosa, com o corpo muito debilitado, o corpo muito cansado, com muitas limitações. Ele nunca tinha visto uma pessoa nessa condição. E isso chama muita atenção dele. Então ele vinha nesse passeio acompanhado por uma pessoa e pergunta para essa pessoa: mas o que aconteceu com esse homem? E a pessoa naturalmente responde: esse homem o corpo desse homem tem muitos anos e é natural, né, que o nosso corpo vá perdendo a força, vá ficando limitado, vá perdendo a beleza, que alguns de nós preza tanto. E ele fica muito chocado vendo uma pessoa de muita idade e suas limitações. Mais adiante, ele vê uma pessoa doente, uma pessoa muito doente. E também fica chocado com a condição do corpo e da mente daquela pessoa. Então ele pergunta para o acompanhante dele: mas isso que está acontecendo com ele pode acontecer com qualquer pessoa? E a resposta naturalmente é sim. Todos estamos sujeitos à doença. Mais adiante, ele se defronta com um cortejo fúnebre, uma cerimônia de cremação. E dizem que pela primeira vez ele vê um corpo
sem vida, ele vê um cadáver e ele fica assombrado e pergunta para o companheiro dele nesse passeio: mas o que aconteceu com esse homem? E a resposta é óbvia: ele morreu, ele faleceu. E isso vai acontecer com todos nós. Essas três experiências geram uma marca muito intensa na mente do jovem príncipe. Mas somada a essas três, mais uma. Ele também vê um sannyasi. Sannyasi significa renunciante. Um monge que se assemelhava a um mendigo, né? Uma roupa maltrapilha, pedindo esmola, mas nos olhos desse sannyasi, um brilho que ele nunca tinha visto, no rosto um sorriso que ele nunca tinha visto em nenhum rei, em nenhum príncipe, em nenhum nobre, e aquilo chama muita atenção dele. Então o companheiro de passeio dele diz para ele: esse é um buscador espiritual, esse renunciou a tudo que o mundo oferece e se abriu para a experiência espiritual. Então ele volta para o palácio com essas impressões na mente. A impressão da pessoa muito idosa, da pessoa muito doente, de um corpo sem vida e de um renunciante, que até então ele não conhecia. E essas impressões na mente dele vão gerar uma reflexão que interessa para cada um de nós aqui e agora. A reflexão: eu sou jovem, bonito, saudável, rico, tenho status de príncipe, vou ser o próximo rei. Isso é, eu tenho tudo que o mundo pode oferecer. Mas nada disso vai me impedir de envelhecer, adoecer e morrer. As pessoas estão sujeitas a isso também. Qual o sentido dessa vida? Qual o sentido de para conquistar tanta coisa, se em determinado momento tudo isso vai ser perdido? Será que essa vida não tem um propósito além do que os sentidos podem perceber, além do que a mente pode pensar? E a gente deve lembrar que ele vivia na Índia, um país de uma cultura espiritual muito intensa. Então é claro que ao entrar em contato com essas questões, ele esteve com pessoas que apontaram caminhos para ele, e um desses caminhos é o caminho do renunciante, daquele que renuncia a tudo que a vida espiritual, a tudo que a vida mundana oferece, em busca do despertar espiritual, em busca da verdade que liberta. Então, passado algum tempo, o Siddhartha Gautama, com 28, 29 anos, casado com um filho, ele decide deixar tudo para trás, a esposa, o filho, o palácio, em busca da verdade. Ele faz uma peregrinação de mais ou menos 6 anos, dos 29 aos 35 anos, estudando com grandes mestres dentro da floresta, praticando yoga, meditação. Ele rapidamente supera esses grandes mestres que se tornam discípulos dele, reconhecendo nele uma alma diferenciada, até que com 35 anos de idade, ele atinge o que chamamos de iluminação. O príncipe Siddhartha se torna o Buda, passa a ser conhecido como Buda, aquele que despertou. E eu volto aqui num ponto muito importante. Ele refletiu profundamente sobre esses aspectos da condição humana: envelhecimento, adoecimento e morte. Esses três resultam inevitavelmente em sofrimento. Não sente alguma angústia quando pensa no corpo ficando tão velho que começa a ficar totalmente dependente. Não pode aproveitar mais quase nada. Quem não se sente angustiado com a possibilidade de adoecer com gravidade,
Quem não se sente angustiado com a possibilidade da morte a qualquer instante? Não a possibilidade da morte, que não é uma possibilidade, é algo que vai acontecer, mas a qualquer instante. Então, nós, seres humanos, mesmo quando está tudo dando certo, como acontecia com o príncipe, quando entramos em contato com isso, não nos sentimos bem. Ele entrou em contato com esse sofrimento, com essa angústia, e se perguntou, tem solução? A gente tem como escapar disso? A gente tem como ir além disso? E a visão daquele sannyasi, de alguma forma, indicava a resposta. Como alguém que não tem onde morar, que não tem uma boa roupa para vestir, que tem que mendigar para se alimentar, pode exalar tanta felicidade, tanta paz, tanta tranquilidade? Que façamos essa reflexão. Sua Santidade, o Dalai Lama, num ensinamento que eu acredito que muitos conheçam, diz assim sobre nós, seres humanos atualmente: vivem pensando que nunca vão morrer. Com isso, morrem sem nunca ter vivido. Quando a gente realmente entra em contato, com a finitude da nossa personalidade, surge em nós a motivação para a gente buscar despertar a consciência, ter a coragem. Existe algo além do ser humano? Será que aquilo que eu sou se limita a um ser humano mortal? Ou existe uma parte? Encontrou. Aos 35 anos, ele desperta. E a partir daí, passa a ser conhecido como o Buda. Aquele que despertou, aquele que acordou. E ele nos diz que aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou, todos nós podemos, eu vou falar, devemos buscar e realizar também. O primeiro ensinamento que o Buda compartilha chama-se as 4 nobres verdades. É a primeira revelação que ele vai trazer para a gente. E essa vai ser a base de todas as tradições budistas. O budismo tem uma característica muito especial, que é a seguinte: os monges budistas, logicamente, iniciam na Índia, junto com Siddhartha Gautama, mas eles começam a viajar, e aonde eles chegam, eles não têm nenhum objetivo de implantar a cultura da Índia. Então, o budismo, de alguma forma, sempre se adequou à cultura espiritual local. No Japão, por exemplo, o Zen budismo, que é bem diferente do budismo tibetano. Se a gente olhar para a essência, vai ser a mesma, mas o budismo respeita muito as características das mentes locais. Todos nós, de acordo com o local onde nós vivemos, temos uma mente habituada a determinada linguagem, determinados hábitos. Então, o budismo, de forma muito hábil, consegue levar a essência da mensagem do Buda para dentro dessas diversas culturas, e assim nascem muitas tradições budistas. Tem o budismo vietnamita, por exemplo, o budismo chinês, o budismo coreano. E a base de todas as tradições é essa: as 4 nobres verdades. O sofrimento. Sarva, a ignorância espiritual. Enquanto ignoramos aqui para conseguir aquela pessoa com a qual a gente quer se relacionar, na esperança que o relacionamento, o emprego, a saúde, o status, sabemos
né, que em algum momento tudo vai ser perdido. Em algum momento, a própria condição do que eu conquistei se transforma. Nós nos assemelhamos àquele artista que fazia um número de circo antigamente, que passava de pegar pratos e colocar os pratos rodando em cima de varetas. Então, os mais velhos, os que têm mais de 40 pelo menos, varetas compridas, coloca um prato sobre a vareta, dá uma mexidinha na vareta, o prato começa a rodar. Aí eu boto uma vareta no chão, um prato, 2, 3, aí eu vejo quantas varetas rodando até a primeira começar a cair. A nossa vida parece com isso. A gente buscando paz e felicidade, a gente consegue isso no relacionamento, de repente no emprego já não está legal, aí a gente ajusta o emprego, o relacionamento que não fica legal, aí a gente consegue ajustar os dois, aí surge um problema de saúde, aí eu resolvo o problema de saúde, aí o meu melhor amigo fica chateado comigo, a gente percebe que do lado de fora, de certa forma, para essa personalidade não tem paz e felicidade definitiva. Sarvaduka, tudo é sofrimento. Essa é a primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade é a origem do sofrimento. Muitas vezes a gente diz assim, a origem do sofrimento é o desejo. Mas certamente isso não é correto. A não ser que a gente busque aprofundar a nossa compreensão sobre o que a gente está chamando de desejo. Porque na condição humana, o desejo é o que nos move. Então a gente pode compreender assim, a causa do sofrimento está no apego que temos à realização dos nossos desejos. A gente vai aprofundando mais um pouquinho, mais adiante, afirmar que a causa do sofrimento de dukkha é a ignorância espiritual. E essa ignorância espiritual gera um apego ao mundo, um apego àquilo que a mente pode pensar e que os sentidos podem perceber. Como se a paz e a felicidade verdadeira estivessem nesse campo. Então é muito importante que a gente compreenda que não tem nada de errado em desejar, desde que os desejos estejam de acordo com o Dharma, com as leis universais, com a grande oportunidade que temos aqui na Terra como seres humanos. Eu vou falar disso já já. Mas o sofrimento está no apego em relação à realização dos desejos. Então, quando eu faço um planejamento, por exemplo, ou quando eu estou desempenhando determinado papel, é normal que eu tenha alguns desejos. Mas se eu não tiver apego em relação a esses desejos, eu não vou sofrer se eles não se realizarem. Eu também não vou sofrer se o que gera sofrimento é o nosso apego. E lembra que esse apego vem da ignorância. Eu ignoro que aquilo que eu sou já é pleno de felicidade, de paz, de amor, e me identifico com algo que é limitado, que para ser feliz, que é real. Nesse instante aqui, agora, eu sou o Carlos Henrique, professor, pai, amigo, morador de tal condomínio, torcedor do Flamengo. É um grande desafio me desapegar dessa ideia. Eu sou o Carlos Henrique. É um grande desafio essa desidentificação com o ego, ou com a arrancara com o falso eu. Mas é possível essa desidentificação que vai gerar desapego, e eu posso experimentar, e todos podemos experimentar, o nirvana. Nirvana quer dizer cessação, a cessação da ilusão. E a partir daí experimentar a plenitude. Algo pleno é algo que não tem ausência de nada.
plenitude de paz, plenitude de sabedoria, plenitude de amor. Então tem algumas pessoas que dizem, desilude, desperta para aquilo que é real, o sofrimento se desfaz imediatamente. Você acordou do sonho da dualidade, do sonho da separatividade. E a quarta nobre verdade é chamada de o nobre óctuplo caminho, né? Os 8 passos que conduzem a gente a esse despertar. Conhecido também como o caminho do meio, né? Porque o que o mundo tem para oferecer. Depois ele vira um renunciante radical e ele vai se privar de tudo que o mundo tem para oferecer, inclusive a alimentação. Pouco antes de atingir o nobre óctuplo caminho do meio. Nós podemos estar no mundo, nós podemos interagir com sermos espirituais no mundo. Até que a gente perceba que esse mundo é uma manifestação espiritual, que é a nossa mente. Então, eu passei brevemente pela história do Buda, compartilhei com vocês as 4 nobres verdades. A primeira verdade, enquanto ignoramos a realidade, a vida é sofrimento. A segunda nobre verdade diz que o apego à realização dos nossos desejos é o combustível que faz com que esse sofrimento seja mais intenso. Mas a terceira nobre verdade diz que podemos despertar um estado de consciência onde não há sofrimento. E a quarta nobre verdade aponta esse caminho. Então nós ouvimos a idade da cessação do sofrimento. Mas além do Buda, temos Krishna, temos Jesus, temos Satya Sai Baba, temos Rama, Paramahansa Yogananda, Ramakrishna, Ramana Maharishi, a Ama e tantos outros que também falam sobre essa possibilidade, falam de uma outra forma da cessação do sofrimento a partir do momento que vem a iluminação ou que a gente conhece Deus, que a gente aprofunda mesmo o autoconhecimento. Mas quantos de nós, de verdade, se empenham nessa busca? Um grande mestre budista chamado Shagdu Tulku Rinpoche, ele diz assim: se você estiver na beira de um precipício e iniciar um terremoto, o que você faz? E a resposta é óbvia: eu corro para longe da beira do precipício, que ali teoricamente vai ser o primeiro lugar a desabar. Então ele pergunta: por que você não começa a correr agora? E a nossa resposta é: porque eu não estou na beira do precipício, não está acontecendo um terremoto. Então ele brinca dizendo: o samsara, esse mundo que você toma por real, que surge na sua mente, que você vê através dos 5 sentidos, é sempre à beira de um precipício durante um terremoto. Estamos experimentando isso hoje. Esse é um Buda Purnima, esse é um festival do Vesak muito interessante, que o planeta inteiro está experimentando essa verdade. Quantas pessoas aqui no Brasil, em fevereiro, não planejavam esse ano para frente? Em relação à viagem, em relação a ações profissionais, pessoas se preparando para competições esportivas. Quanto planejamento? E de repente, a gente vê tudo isso, não vai mais acontecer. Impermanência. Esse mundo não é diferente à beira de um precipício com um terremoto. A qualquer momento as coisas mudam e essa mudança pode ser muito radical. Mas nós não gostamos de olhar para isso. As únicas 2 coisas que temos certeza nessa vida são as 2 coisas que nós não queremos olhar, que é a impermanência e a morte. Não quero entrar em contato com isso.
Então eu vou me anestesiar em relação a isso, mas quando vem, é aquele sofrimento, é aquele drama, porque eu não me familiarizo, eu não olho de verdade, com isso eu não compreendo. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. O Buda alerta para isso também. Você pode ser casado, casada, pode trabalhar, ter um projeto profissional, você pode praticar um esporte, buscar um bom rendimento, você pode e deve cuidar desse corpo, tudo. Deixa de ser teimoso, teimosa, acreditar que num campo onde tudo é impermanente, você vai obter felicidade permanente, segurança permanente. Então, pouquíssimos de nós realmente se engajam num projeto espiritual. Mas eu frequento essa igreja, essa sangha budista, esse espaço de yoga, essa sinagoga. A pergunta é: você frequenta esses lugares tão nobres, tão importantes, com qual finalidade? Com a finalidade de se desiludir e despertar para a verdadeira realidade? Ou com a finalidade de manter esse corpo eternamente saudável, de fazer com que a conta bancária esteja cada vez mais gorda, que possa comprar o carro e botar um adesivo, foi Jesus que me deu? Qual é a sua finalidade quando entra num centro espiritual? Será que é realmente despertar a consciência espiritual? Essa pergunta tem que ser feita. Então o Buda sugere um ensino que se chama os 4 pensamentos que direcionam a mente para o Dharma. Essa palavra Dharma é uma palavra muito interessante. Ela tem alguns significados. E a gente vai perceber que todos esses significados, de alguma forma, representam a mesma coisa. Primeiro significado: Dharma é aquilo que sustenta, as leis universais. Então a gente sabe que todo o cosmos ele se mantém em harmonia a partir de certas leis. Então o Dharma são as leis universais. A gente pode compreender Dharma também como ensinamentos. Então, de repente, o Siddhartha Gautama se desilude. Em realidade, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou esse personagem, o príncipe. Eu sou a consciência plena. Ele é a própria consciência da onde surgiu o Dharma. Quando ele ensina sobre isso, quando ele está dando os seus ensinamentos, chamamos os ensinamentos de Dharma. Então, o Dharma também são os ensinamentos do Buda. Um outro significado para Dharma é a ação correta. Dizem que viver dharmicamente é agir vivendo de forma correta, honesta, justa, vivendo de acordo com os ensinamentos. Então, Dharma é aquilo que sustenta, Dharma são os ensinamentos, Dharma é viver de maneira correta. E é muito importante que a gente aprenda a viver em Dharma. Para isso temos que ouvir os ensinamentos. E os ensinamentos vêm dessa mente iluminada, vêm dessa consciência cósmica. Então a gente precisa de 4 contemplações para que a nossa mente não se afaste do Dharma, para que a gente siga agindo corretamente, de acordo com os ensinamentos, de acordo com a consciência cósmica que podemos chamar de Buda. Os 4 pensamentos que direcionam a mente para o Dharma são: primeiro, o nascimento humano precioso. Segundo, a impermanência. Terceiro, o karma. E por último, novamente, a questão do sofrimento. Então, vamos passar um por um. Falando sobre o nascimento humano precioso. É bem importante que a gente olhe para essa condição humana em relação aos outros seres que a gente percebe no planeta, aos outros reinos. Vemos
os animais no reino animal, vemos as plantas no reino vegetal, vemos também o reino mineral, a água, as pedras, as montanhas. Quando nós olhamos para isso tudo assim de uma maneira científica, através da física, a gente vai ver que são átomos, né? Toda existência é formada por partículas atômicas. Hoje, em verdade, a gente já consegue quebrar até o átomo. Mas eu quero compartilhar com vocês que os átomos que formam esse corpo não são diferentes dos átomos que formam o corpo de uma árvore ou de uma montanha. E por que essa mesma estrutura atômica dá origem a um corpo humano aqui, a uma montanha ali, a uma árvore lá? Como surgimos como seres humanos? O fato é que, de repente, nós nos damos conta, nós somos consciência, estamos nessa condição humana. Não surgimos como uma árvore, como um cachorro, como uma vaca, como uma montanha. Surgimos aqui como seres humanos. O nascimento humano é muito precioso. A tradição diz que somente através de uma forma humana podemos compreender a consciência cósmica, a mente búdica. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade do nascimento humano precioso. E a gente pode ir um pouquinho além disso. Não é somente nascer num corpo humano, mas também ter uma mente sã, se interessar pela espiritualidade, ter acesso aos mestres, aos ensinamentos, viver num local onde a prática espiritual é livre. Provavelmente todos que estão comigo nessa noite tão especial do Vesak têm essa mesma oportunidade. Isso é, vivem o nascimento humano precioso. Queridos, não desperdicem essa oportunidade. Porque se a gente não investir tempo e energia agora, a gente não sabe se numa próxima encarnação as condições vão ser tão favoráveis. Então, essa é a primeira contemplação. O nascimento humano precioso. É um nascimento raro. E nós aqui estamos dentro dele. Aproveitem. Segundo pensamento que direciona a mente para o Dharma, a impermanência. A gente lembra que essa condição favorável pode se desfazer a qualquer instante. Hoje, por exemplo, a gente está tendo acesso à tecnologia, que permite essa troca através da internet. Amanhã eu não sei. Hoje, por exemplo, a nossa mente está sã, está clara. Amanhã eu não sei. A gente sabe que uma mordida de mosquito pode mudar tudo. Uma pancada com a cabeça pode mudar tudo. Então a gente tem que contemplar a impermanência. Vocês sabem o que acontece quando a gente contempla a impermanência? A gente dá mais valor ao momento presente. A contemplação da impermanência, de forma alguma, deve gerar desalento, tristeza, porque as coisas vão acabar. As coisas não vão acabar porque você contempla a impermanência. As coisas do lado de fora vão acabar porque essa é a natureza delas. Ah, mas isso é ruim. Isso é ruim na maneira que a sua mente iludida tem de interpretar as coisas. As coisas são como são. E é a mente que rotula como boas e ruins. Vipassana quer dizer, veja as coisas como elas são. E a gente vê as coisas como elas são quando a gente tira os rótulos que as nossas mentes dão para as coisas. E o fato é que as coisas do lado de fora são impermanentes. Nós não sofremos porque as coisas são impermanentes. Nós sofremos porque nós nos apegamos às coisas que são impermanentes. Se dá conta disso. Porque se você não se dá conta disso, você não entra no caminho para se liberar
do sofrimento. Então, há a necessidade de se contemplar a impermanência e voltar a atenção para esse instante e se perguntar nesse instante o que é realmente importante. E se eu desejo paz e felicidade, é razoável que a gente compreenda que aquilo que é realmente importante é encontrar essa paz e essa felicidade num campo de eternidade. Então, eu já refleti sobre o nascimento humano precioso, que me propicia essa busca. E a contemplação sobre a impermanência diz que eu não devo perder tempo. Então, eu passo para o terceiro pensamento que direciona a mente para o Dharma. Isso é, que mantenha a minha mente de acordo com os ensinamentos, agindo corretamente, em conexão com a consciência cósmica. Esse pensamento é a reflexão sobre o karma. A palavra karma quer dizer literalmente ação. Mas quando a gente trata da palavra karma, habitualmente a gente quer dizer o seguinte: a ação, ou melhor, o efeito produzido pelas ações anteriores. O que a gente está vivendo agora é efeito de uma ação lá de trás. Então, o karma é que vai reger esse mundo de corpo e mente. Mas o karma não afeta a nossa realidade essencial, ou espiritual, ou divina. Mas nesse instante, identificados com o corpo e com a mente, devemos ter um conhecimento básico da lei do karma, da lei de causa e efeito, e compreender que a escolha que estamos fazendo no momento presente vai produzir um efeito nesse corpo, nessa mente e no campo experimentado por corpo e mente. Nessa condição humana, nós somos as possibilidades das nossas escolhas. Escolher é karma. Então, a gente tem um grande desafio: gerar consciência em relação às escolhas que estamos fazendo. A lei do karma é interpretada equivocadamente por muitas pessoas como se fosse algo que aprisiona. Não, não é isso. Pelo contrário. Quando a gente compreende o karma, a gente compreende que quando a gente começa a observar essa mente, perceber padrões de interpretação, padrões de escolhas, e quando a gente começa a questionar a maneira que a nossa mente pensa, as escolhas que ela vem fazendo, a gente descobre que a gente pode se libertar do karma. Quanto mais consciência eu gero, quanto mais eu aprendo a pensar, mais eu vou assumir as rédeas sobre o meu próprio destino. E é muito importante que eu aprenda a fazer as melhores escolhas em relação a como estar no mundo. É importante que estejamos no mundo de forma sábia. E já já a gente vai dar esse passo. Mas que o quanto antes a gente gere um karma que possibilita a gente se libertar totalmente do karma. É quando realmente a gente escolhe pelo caminho espiritual. Isso não quer dizer um caminho de renúncia. Eu usei muitas vezes aqui a palavra desapego. Essa palavra deve ser bem compreendida. Desapego não quer dizer deixar de amar, de cuidar, de investir, de zelar, de administrar. Desapego quer dizer sem apego. Então eu posso estar numa relação com uma pessoa, eu cuido dessa pessoa, eu amo essa pessoa, eu protejo essa pessoa, mas eu não tenho apego a essa pessoa. O mesmo vale para a minha condição física, para a minha atividade profissional ou para qualquer coisa no mundo. Apego ou desapego, chega um momento que é uma questão de escolha. Eu me dou conta que muitas vezes eu estou escolhendo me apegar às coisas do lado de fora,
convencido que elas vão me trazer realidade. Quando eu me dou conta disso, eu posso escolher me desapegar. Aceitar que as coisas passam. Aceitar que não é muito inteligente dedicar todo o meu tempo e toda a minha energia para ajustar a vida do lado de fora. Então eu escolho e tomo uma ação, mais uma vez, para me dedicar à prática espiritual. Eu quero me afastar da beira desse precipício dentro desse terremoto. Só que o centro que eu vou buscar está dentro de mim mesmo. Então é muito importante que a gente contemple o karma, não só para gerar bons resultados do lado de fora, mas para gerar a condição interna para o despertar espiritual, para nos percebermos como o próprio Buda. É importante compreender isso. Não é através do karma, da ação e dos efeitos da ação, que se desperta a consciência búdica, que está além disso tudo, não se sujeita, não se submete a nada disso. Mas é através do karma, da ação e dos seus efeitos, que nós transformamos essa mente para que esteja na condição de receber a luz. O quarto pensamento, que direciona a mente para o Dharma, nós já passamos por ele, é o sofrimento. É muito importante a gente se lembrar continuamente disso. Jesus, por exemplo, tem um momento que diz assim para nós: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas a paz que eu vos ofereço não é a mesma que o mundo oferece. Porque a paz que o mundo oferece, ela tem prazo de validade. A paz que Deus oferece para a gente é eterna, é plena, não tem prazo de validade. Então a gente deseja ser feliz. Intuitivamente, algo diz para a gente que esse é o caminho. O oposto da felicidade é a tristeza. É importante que a gente se convença que essa vida percebida pelos sentidos, pensada pela mente, não nos oferece nenhuma possibilidade de paz e de felicidade definitivas, não nos oferece nenhuma segurança. Tem pessoas que podem estar duvidando que exista paz definitiva, felicidade definitiva, segurança definitiva. E essa dúvida vem da identificação com a mente, que afirma que a única realidade é essa percebida do lado de fora. Mas à medida que a gente vai gerando motivação para o Dharma, para seguir os ensinamentos, para se engajar em prática espiritual, a gente começa a experimentar níveis de consciência mais profundos. A gente começa a perceber nas nossas relações, do nosso trabalho, das nossas atividades, que mesmo que as coisas não mudem do lado de fora, algo aqui dentro está mudando. Começamos a ter lampejos desse estado de iluminação. E de repente a gente vai gerando cada vez mais motivação para seguir em frente. Para ir além do sofrimento. Não só ir além do sofrimento no sentido de sentir alívio em relação a uma dor, mas para a possibilidade da cessação total do sofrimento. Então contemplem o nascimento humano precioso, não desperdicem essa oportunidade. Contemplem a impermanência, não percam tempo. Contemplem a lei do karma, façam as melhores escolhas. Contemplem o sofrimento e gerem motivação para ultrapassá-lo. Então, finalmente, eu chego na nossa quarta etapa da palestra, onde eu compartilho um dos ensinamentos mais importantes oferecidos pelo Buda: as 4 qualidades incomensuráveis. Devemos manter a nossa mente de acordo com amor, compaixão, alegria e equanimidade, ou indiferença.
A palavra, na verdade, é upeksha, não tem uma tradução exata para a nossa língua. Mas é muito importante que essas qualidades despertem na nossa mente, porque essas já são qualidades da mente iluminada. A primeira palavra, Maitri, que podemos traduzir por amor ou bondade amorosa, é muito, muito, muito importante que a gente busque ver todos os seres, humanos e não humanos, como nossos amigos. A palavra Maitri, que a gente pode traduzir por amor, vem de Mitra, que quer dizer amizade. Para um pouquinho e pensa na sua melhor amiga ou no seu melhor amigo. Lembra dele, lembra dela. Percebe o sentimento que brota. Se essa pessoa pisa na bola com você, você tem grande predisposição para compreender e para perdoar. Você, quando está na presença dessa pessoa, você trata bem dessa pessoa. Você está disposto a proteger essa pessoa. Você faz carinho nessa pessoa. Você surpreende essa pessoa de forma positiva. É muito importante que a gente cultive na nossa mente esse sentimento em todas as direções. Direcione esse amor para todos os seres. Eu proponho assim para os meus alunos nas aulas de yoga. Sempre que você estiver diante de alguém, faça-se a seguinte pergunta: e se fosse o meu melhor amigo ou a minha melhor amiga? Como eu trataria? E mesmo que ainda não tenha aquele sentimento que você tem por aquela pessoa que você chama de melhor amigo, melhor amiga, busca reproduzir para quem está na sua frente o que você faria. Assim a gente vai despertando essa qualidade do amor. A gente naturalmente aspira a viver em paz e ser feliz. Todos os outros seres também aspiram isso. A gente deve aprender a amar a paz e a felicidade de todos os seres. E a gente deve aprender a agir de acordo com essa aspiração, que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. E a base da felicidade é a paz. A base da paz é o amor. A gente vive no mundo hoje com muitos conflitos, né? E o que falta? Sem dúvida alguma, falta essa qualidade, Maitri. As pessoas não conseguem se enxergar como amigas, se tratar como amigas. Para um instante. Pensa numa casa onde moram muitas pessoas e todas se amam de verdade. Uma deseja a felicidade da outra e age de acordo com esse desejo. Uma pessoa protege a outra, estende a mão para a outra. Qual é a chance dessas pessoas viverem em paz? É muito grande. É muito grande. Agora pensa numa casa onde prevalece o egoísmo. Eu só penso em mim mesmo, não quero saber do outro, não vejo os outros como amigos, de repente até como inimigos. Então não trato bem o outro, não ajudo o outro, não vibro com a felicidade do outro. Qual a chance de não haver paz nesse lar? É muito grande. Então a base da paz é o amor. E a paz é a base da felicidade. Porque eu posso estar em paz, mas ainda não estar feliz, mas eu não posso estar feliz sem estar em paz. Então, preencham a sua mente com amor. A segunda qualidade que a gente deve despertar na nossa mente é a compaixão. Karuna. Compaixão. Sua Santidade, o Dalai Lama, líder do budismo tibetano, diz assim: a compaixão é a nossa incapacidade de ficar alheio ao sofrimento do outro. É uma pessoa que despertou Karuna, é incapaz de ficar alheia ao sofrimento da outra pessoa ou ao sofrimento de um animal.
Quando a gente percebe, a gente vai nessa direção, a gente vai estender a mão. Claro, se estiver ao nosso alcance e se houver a permissão no outro lado. A gente tem que reconhecer os nossos próprios limites. Às vezes é impossível resolver algumas questões, mas quando possível, se a gente não faz esse caminho, a gente não fica bem. Por quê? Porque a gente está sufocando o nosso coração. A nossa mente egoísta, às vezes, aperta o nosso coração, não quer deixar ele expandir. E nesse momento vem a experiência do sofrimento. Compaixão, para muitas pessoas, sugere sofrer com. Eu vejo uma pessoa infeliz e fico infeliz porque essa pessoa está infeliz. Eu fico triste porque a outra pessoa não está bem. Mas isso não é a prática da compaixão que a gente está propondo aqui. O ideal é que a gente desperte essa consciência de plenitude, de paz e de felicidade. E ao ver uma pessoa sofrendo, que a gente traga a pessoa para essa condição. A palavra compaixão deve ser sempre acompanhada da palavra empatia. Isso sim, eu tenho que aprender a me colocar na posição do outro. Eu sei o que essa pessoa está sentindo. Se eu não desejo isso para mim, eu também não desejo isso para ela. Até porque vai chegar um momento que a gente descobre que não tem essa história de eu e ela. O todos somos um, vai surgir como essa experiência iluminada. Então, se eu não estendo a mão para ele ou para ela, eu estou negligenciando a mim mesmo. Tem uma história muito boa, onde o Buda recebe o apelido do sempre sorridente, porque ele vivia um sorriso estampado no rosto. Então questionam a ele: mas como o senhor diz que veio liberar o mundo de entes no meio de pessoas que passam dificuldades? Isso não parece uma incoerência? Então ele coloca a seguinte questão: imagina um médico que vai atender uma pessoa com muita febre altíssima, chega na casa dessa pessoa, se dirige ao quarto e encontra essa pessoa na cama, embaixo de um cobertor, tremendo de frio. Aí esse médico entra embaixo do cobertor com a pessoa e treme junto com ela. Esse médico ajudou a pessoa? E a resposta é: claro que não. Um bom médico iria examinar, dar um diagnóstico e propor o tratamento. Ele não ajudou a pessoa em nada. E o Buda disse assim: curioso, mas é isso que vocês estão me pedindo. Eu sou o grande médico. Eu percebo vocês, nesse instante, adoecidos pela ilusão. Todos vocês estão tomando uma ilusão por realidade. Dentro dessa ilusão, vocês estão sofrendo. Eu percebo isso. Eu dou o diagnóstico para vocês. E eu proponho o tratamento. Então, eu continuo sorrindo, estendo a mão para que vocês venham sorrir comigo. Isso é compaixão. Mas muitas vezes, como nos relacionamos com o Buda ou com um Deus? Eu estou sofrendo e quero que Deus venha sofrer comigo. Eu não me desapego do meu sofrimento e me abro para a verdadeira paz e felicidade. Então o Buda diz: sejam sempre compassivos, mas isso não quer dizer sofram com aqueles que estão sofrendo. Isso quer dizer, descubram o caminho da cessação do sofrimento e apontem esse caminho para aqueles que estão sofrendo. É claro que muitas vezes, a maioria das vezes, a primeira ajuda que a gente tem que dar, o primeiro auxílio que a gente tem que prestar é o auxílio físico. Swami Vivekananda, um dos grandes mestres da nossa era, ele diz assim: oferecer um ensinamento espiritual para um faminto é um insulto. É um insulto. Primeiro você tem que matar a fome dele. Então, primeiro a gente ajuda no nível físico. Depois, ajuda essa pessoa a se sustentar.
A gente dá ensinamentos no nível mental, para que ela não continue dependente. E dá também condições para que essa pessoa se torne independente. Aí sim, a gente dá o ensinamento espiritual. Karuna, compaixão. A terceira qualidade incomensurável. Por que esse nome incomensurável? Porque a expansão dessas qualidades é ilimitada. Nós podemos expandir através de nós o amor, a compaixão e as próximas qualidades de forma ilimitada. Porque isso faz parte da natureza do próprio Buda. Como eu falei há pouco, já é a revelação da mente iluminada. Então, a terceira qualidade incomensurável é a alegria. É a alegria. O Buda, ele enfatiza muito a necessidade de vivermos no aqui e no agora. Num dos seus sutras, nós lemos um trechinho assim: o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, a vida acontece no momento presente. Hoje a gente tem aí como grande frente terapêutica, método de autoconhecimento, mindfulness, que se origina a partir do John Kabat-Zinn, um médico, estou falando dele já de mestre, mas um médico brilhante, que pegou os ensinamentos budistas e organizou de uma forma, sem aquela roupagem do budismo tradicional, e criou um método incrível que ajuda pessoas a superarem pânico, ansiedade, depressão, às vezes com aproveitamento melhor que a medicação. Medicação que, quando se faz necessária, deve ser usada. É importante que a gente enfatize isso. Mas voltando no ponto da terceira qualidade incomensurável, o Buda enfatiza muito a importância da gente estar presente no aqui e no agora. Mas a terceira qualidade não é a alegria? Qual a relação disso? Primeiro ponto, a alegria, a felicidade faz parte da nossa condição natural. A nossa condição natural é obscurecida, isso é, não é percebida quando estamos muito identificados com a mente. Essa mente que projeta um futuro, essa mente que se apega a um passado. Então, muitas vezes estamos experimentando em relação ao passado culpa, ressentimento, mágoa. Em relação ao futuro, preocupação, ansiedade, medo. E o simples fato de tirarmos a mente do futuro e do passado e repousarmos a mente no aqui e agora, desperta em nós um sentimento de paz e de alegria. Se a gente começa a reconhecer a quantidade de bênçãos que vivemos nesse instante, por exemplo, sem que façamos nenhum esforço, nossos corações estão batendo num ritmo adequado para manter esse corpo vivo, bombeando sangue que vai levando oxigênio e nutrientes para o estômago, intestino, para os rins, para os pulmões. Os pulmões agora respirando com auxílio de alguns músculos, os rins filtrando sangue, trilhões de células desempenhando funções específicas. Nós não controlamos nada disso. Mas se reconhecermos que nesse instante tudo funciona bem, vem um sentimento de alegria. Vem um sentimento de alegria. E de repente vamos expandindo um pouquinho essa percepção, aí nos damos conta que só respiramos bem em função da presença dos oceanos, das florestas. Eles estão ali, a gente reconhece a importância de uma árvore, que às vezes passamos despercebido, a importância dos mares, mas não é só a árvore. Para aquela árvore crescer, às vezes é necessária a ação de muitos outros elementos, e a gente vai percebendo isso tudo presente, a terra oferecendo para a gente todo o suprimento para a manutenção da vida desse corpo. E essas coisas são bonitas, cheirosas e saborosas, frutas, legumes, verduras,
que o planeta oferece para a gente em abundância, que chega na nossa mesa, a gente tem muita razão para se alegrar o tempo todo. Mas muitas vezes não reconhecemos a importância e nos contentamos com o que já temos e colocamos a nossa alegria na dependência de algo que desejamos para o futuro. É muito importante que a gente pratique a alegria no aqui e agora, trazendo atenção para o momento presente, se contentando com o que o momento presente oferece, reconhecendo a importância do que está na sua frente, se desapegando da maneira como você queria que fosse, né, e reconhecendo o quanto é extraordinário a maneira que já é. Então, que a gente viva feliz, contente no aqui e no agora. E passamos para a quarta qualidade incomensurável, o peksha, que pode ser traduzida por equanimidade, no seguinte sentido: na presença dessa maldosa, permaneça equânime. Não entra na vibração dessa pessoa, na vibração da raiva, na vibração da vingança, na vibração do querer mal a outra pessoa. Permaneça equânime, isso é, busca permanecer com a energia equilibrada, as suas emoções em paz, a sua mente lúcida. Não perca a sua paz em função da maneira que a outra pessoa está agindo. Já falamos sobre o karma, né? O que a outra pessoa faz define o karma dela. A maneira como você reage define o seu karma. Então é muito importante que a gente tenha essa prática lúcida. Na presença de uma pessoa difícil, eu tenho a grande oportunidade de testar, né, se eu realmente já cultivei bem a paciência, a tolerância, o não julgamento, a compreensão. Porque quando eu saio do centro, quando eu sinto raiva, algo que me queima por dentro, não é pelo que a outra pessoa fez, é por aquilo que eu ainda não purifiquei dentro de mim mesmo. Se você aprende a olhar dessa maneira, você assume a responsabilidade sobre o seu mundo mental e emocional. Você tem que assumir essa responsabilidade. Senão você delega a responsabilidade para o outro. E vai estar sempre feliz ou triste de acordo com como o outro está agindo. E muitas vezes temos que ser até mesmo indiferentes à ação do outro. Tem pessoas que não estão abertas para melhorar, para crescer, para evoluir, e quando estendemos as mãos, podem responder com extrema violência. Então, a gente aprende a respeitar o caminho que o outro escolheu. E com isso eu não quero dizer que devemos ser totalmente permissivos em relação à ação do outro. É claro, se a ação do outro me traz algum risco, eu devo tomar uma posição. Mas essa posição não vem a partir de uma reatividade emocional, de um desequilíbrio. Vem a partir da minha lucidez. Inclusive, flui junto com o amor em algum momento. Eu posso pensar assim: eu vou impedir que essa pessoa continue seguindo esse caminho que pode trazer tanto prejuízo para mim e para outros, para que ela não agrave ainda mais o seu karma. Então, mesmo que a minha ação esteja frustrando os planos dela, eu não sinto nenhum regozijo com a frustração e com o sofrimento dela. Eu estou fazendo isso porque eu entendo que isso é o melhor para ela. E eu só posso agir com essa lucidez se eu me mantiver equânime diante de uma pessoa difícil. O Buda diz assim: o ódio não cessa pelo ódio, o ódio só cessa pelo amor. E essa é uma lei eterna. Muitos nesse planeta desconhecem essa lei, mas aqueles que a conhecem não lutam uns contra os outros. Permaneçam equânimes. Assim eu compartilhei com vocês as 4 qualidades incomensuráveis: amor, compaixão,
alegria e equanimidade. Então agora eu vou fazer um resumo, costurando tudo que foi falado aqui, para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro na noite de celebração do Vesak, na iluminação do Siddhartha Gautama, o surgimento do Buda. O Siddhartha Gautama dá para a gente esse grande exemplo, inspira a gente. O que eu fiz, vocês também podem fazer. O que eu realizei, vocês também podem realizar. Então, um jovem príncipe que tem tudo que o mundo pode oferecer, de repente se defronta com o envelhecimento, adoecimento e a morte. Ele se dá conta que esse é o destino do corpo dele e do corpo de todos que ele ama. E ele se pergunta: eu, jovem, rico, bonito, poderoso, querido, futuro rei, vou envelhecer, adoecer e morrer. Qual o propósito dessa vida? E já sabendo da possibilidade da busca espiritual, resolve dedicar todo o seu tempo e energia para essa busca e atinge a meta. Ele se autorrealiza, se percebe como Buda. Então diz para a gente sobre as 4 nobres verdades. Enquanto você não despertar para aquilo que você verdadeiramente é, o sofrimento é inevitável. A origem desse sofrimento é o apego que você tem a realizar os seus desejos mundanos, acreditando que esses desejos realizados vão te trazer felicidade. Mas existe a possibilidade, a partir do momento que você se desapega desses desejos e volta a sua atenção para dentro, de despertar uma consciência de plenitude, de paz, de felicidade, de amor. E ele nos dá a 4ª nobre verdade, o caminho para essa autorrealização. Então, para ajudar a gente a manter a nossa mente no Dharma, manter a nossa mente na direção correta, ele pede que a gente contemple os 4 pensamentos. Contempla o nascimento humano precioso, contempla a impermanência, contempla o karma, contempla o sofrimento que você quer ultrapassar. E finalmente eu compartilhei com vocês um desses ensinamentos, certamente um dos mais importantes, que ajudam a gente a purificar a nossa mente. Ajuda a gente a ir reduzindo até fazer desaparecer o egoísmo, assim criando espaço para que a luz se faça na nossa mente. Amor, compaixão, alegria e equanimidade. Nossas mentes devem estar permanentemente preenchidas por essas qualidades que devem se expandir infinitamente. Então, queridos e queridas, assim celebramos o Vesak, a iluminação do Gautama, o surgimento do Buda. Gratidão por estarem aqui, gratidão por praticarmos juntos, porque essa é uma prática, ouvir com atenção os ensinamentos, nessa noite tão especial. Eu vou finalizar com um ensinamento do Buda, num livro chamado Dhammapada, onde ele diz assim: apressa-te e faz o bem, afasta a sua mente do mal. Se a sua mente não pratica o bem, ela encontra prazer no mal. Então que essa frase sirva de inspiração para que a gente se engaje nesse projeto espiritual, onde a gente primeiro transforma a nossa mente, afastando ela de todo o mal, de toda a negatividade, preenchendo ela com o bem, com a luz, para que tenhamos uma mente estável e essa estabilidade mental nos proporcione a experiência com o real. Que a luz do Buda abençoe a todos. Gratidão. Namastê.